Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Agradeço a Arquidiocese que me convidou para dar aqui uma palavrinha sobre o tema da fome, que é o escolhido pela campanha da fraternidade deste ano em nosso Brasil. Quando ouvimos falar em fome, pensamos: de quem é a culpa da fome? Por que tanta gente faminta? Tem gente que até coloca a culpa em Deus. Se Deus existe, por que tem tanta gente passando fome? Por que tem crianças abandonadas? Por que tem miséria? A questão é que fome acompanha a humanidade desde que ela existe. Mas é claro que nós não podemos nos conformar. Como cristãos e cristãs, precisamos nos preocupar e pensar o que podemos fazer para diminuir, para atenuar, para amenizar o sofrimento das pessoas que não têm o que comer. A fome, a culpa pela fome, vem do egoísmo humano. O ser humano, se ele tivesse um coração mais generoso, se a bondade fosse assim mais larga no coração, se tivesse mais sensibilidade, certamente a fome não existiria. Não se trata só de dar um prato de comida a quem necessita, mas se trata de ajudar a promover as pessoas para que elas vivam dignamente. É claro que quem passa fome precisa de um prato de comida, mas a longo prazo, o que é que nós podemos fazer para que as pessoas não necessitem da caridade alheia? Não necessitem, para sobreviver, ter que ficar pedindo na rua, ou ter que passar pela humilhação de bater de porta em porta. Isso é muito triste. Então, o egoísmo humano, a fome é culpa da pessoa humana que não tem sensibilidade com seus semelhantes. E esse egoísmo, ele existe, primeiro, por falta de cuidado com o outro. Segundo, pode ser que por interesses pessoais, por conveniências. Gente que, por interesses financeiros, por exemplo, por interesse de mercado, também por questões políticas, muitas vezes não se preza por cuidar daqueles que são os menos favorecidos. Aqueles que nos governam, eu falo isso não só em termos de Brasil, não só em termos de governo federal, mas estadual, prefeituras, a nível mundial, aqueles que governam são como mães. Sabe quando uma mãe tem 10, 15 filhos, e ela sabe aquele que chora mais, aquele que precisa mais, ela socorre, ela faz o que pode por aquele que mais precisa? Então, assim tem que ser aqueles que exercem uma liderança para cuidar do nosso país, do nosso povo. Assim tem que ser também com a nossa igreja. A igreja fala tanto dos mais pobres. A campanha da fraternidade fala da fome. Por quê? Porque a igreja é essa mãezona que olha para aqueles que mais necessitam, para aqueles que precisam de socorro, precisam de alento, precisam de vida, que estão à margem da sociedade. Enfim, a fome é culpa do próprio ser humano. Por culpa do próprio ser humano, o ser humano padece. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que se abra